Aí, cara, eu devendo tudo, todo fudido, sem grana alguma, peguei o dinheiro emprestado com a ex-namorada que eu tinha, e aí peguei meu primeiro voo de avião, né? Primeira vez que eu voei de avião lá, 22 para 23 anos. Aí fui para São Paulo. Cheguei em Guarulhos lá todo perdidão, assim. Tinha feito ainda armado um cartão emprestado para comprar uma roupa melhor para ir para entrevista, Nossa. né? Então fui lá. E na entrevista da Ford, eu fiz a primeira prova, se eu não me engano, estavam lançando o EcoSport e o primeiro teste era o seguinte: faça uma peça publicitária em inglês em 20 minutos vendendo o EcoSport. Aí lá vai eu e lasquei a mão lá com o meu inglês sem nunca ter viajado para fora do Uhum. Brasil, fiz a minha prova e joguei lá, né? Aí fui aprovado. Uma fase de dinâmica de grupos com o pessoal falando inglês. E eu fui lá, metido a Apresentar. supetão, e falei lá e passei também. Aí chegou numa fase, que era a última fase, e isso eu já estava já mais ou menos uma semana em São Paulo, e o dinheiro acabando. E aí a última fase da prova era para você fazer uma entrevista com os CEOs lá da Ford. E eu me lembro Nossa. que eram mais ou menos 10 pessoas que tinham ficado para duas vagas. E aí tava eu numa fila enorme para entrar acho que era o oitavo, era o nono, que eu era para falar, só tinha duas pessoas atrás de mim, acho que era o oitavo. Aí eu me preparando lá para cinco, porque era 5 minutos para cada pessoa falar lá e convencer os caras que tem que ser contratado. E eu lá na fila lá para ser entrevistado, Sim. aí bate um cara no meu ombro, um concorrente no meu ombro, eu viro para trás e começo a conversar com o cara. Conversa vai, conversa vem, é o cara dizendo que estava fazendo especialização em Harvard, que tinha voltado para o Brasil só para fazer Ixi. esses trainees, porque ele acreditava que era importante ele passar e ter toda essa questão todo. E eu todo empolgado, não, estou fazendo FGV e tal, que era uma faculdade de referência na época, né? E aí, então tá até rolando um aniversário aqui próximo, aqui embaixo, não sei como subiu aqui o som. E aí, Não, na tá tranquilo, não época, tá, não tá atrapalhando não. tá tranquilo, né? E aí, na época, esse cara chegou lá e começou a conversar comigo. E o meu sotaque era arrastadíssimo. Hoje já é bem mais tranquilo, né? Porque eu venho do interior, e o interior já fala diferente da capital aqui. E meu sotaque era muito arrastado. Aí o cara olhou pra mim assim, segundos antes de eu entrar, e você falou aqui, ó, com esse sotaque você não vai chegar em canto nenhum. E na época, cara, Nossa, jura que o cara falou isso? garo, eu garotão, cara, Deus. Não. fiquei todo errado e cheguei lá na hora da, Já da, da tirou, entrevista, foi né, uma sua merda. motivação ali na hora também, né? Tipo, já dá aquele Foi uma baque. merda, cara. Foi Aqui. uma merda. Eu entrei me tremendo todinho na entrevista e Putz. cheguei lá caguei a entrevista. Só que eu saí de lá com uma força maior que eu não sei explicar o que foi que me deu Força, aquele estalo força lá. da Que eu raiva jurei também. que nunca mais nenhum filho da puta Força ia do falar ódio. do meu Que filha da sotaque mãe. e falar alguma coisa. E Que aí, babaca. cara, eu virei um monstro dos estudos, cara. Você imaginar o que é estudar assim, era eu. Aí eu voltei para Maceió, final de 2008. Me separei da minha ex-namorada, na época fui morar nos Estados Unidos, eu fiquei. Então foi tenso também. Fui pra merda também, porque fiquei na Nossa, merda aconteceu no tudo na sentimental, mesma fiquei, época. fiquei tudo na merda, cara. Diga agora, o que é que eu faço? O que é que eu tenho de poder aqui? O que é que eu posso mudar a minha realidade? Aí eu comecei a estudar que nem um louco. Uhum. Em 4 meses eu passei no meu primeiro concurso público. Pra você ter ideia como é que eu fiz, né? Nossa. Então eu peguei e digo, se eu tenho isso aqui, o que é que dá dinheiro aqui? Eu preciso sobreviver aqui. Uhum. E aí eu passei num concurso público e o concurso não era nem um concurso, era uma seleção pública, agente local de inovação do Sebrae. E Ah, que legal. aí eu começo a lidar com essa questão do empreendedorismo. Só que o Sebrae, nesse processo de agente local de inovação, era muito legal, mas eu era bolsista. Era um bolsista de estudo. Era como se eu estivesse continuando meus estudos da faculdade. Não tinha um E aí eu salário, fui era só um passando. apoio ali e tal? O salário na época era R$ 4.000 reais a bolsa. Então era legal. Ah, Isso aí para sim. É. 2010, 2009 era legal. E aí eu começo a estudar mais e eu passando em outros concursos. Aí fui chamado para o Ministério da Saúde. Aí eu entrei no Ministério da Saúde como administrador. Só que eu não gostava de lá, né? Tipo, eu entrei no Ministério da Saúde, trabalhava com a saúde indígena, mas eu não gostava, não me identificava com aquilo ali. Era mais um Então a trabalho dinâmica era burocrático totalmente ali, monótono e tal, e já isso, não era muito a isso. sua vibe, Apesar né? de ganhar
ganhar bem mais do que lá, mas aí eu digo, cara, eu vou pedir demissão. Pedi demissão, não durei um ano lá. Pedi demissão e voltei para o Sebrae dessa vez como analista em 2012. Ah, que legal. E paralelo a isso, fazendo pós-graduação, terminando a FGV lá, sem pagar e me virando. E aí, e aí quando eu voltei para o Sebrae como analista lá em 2012, de cara um gerente meu percebeu que eu tinha já esse entendimento com o digital, aí ele me dá o projeto Sebrae Digital nas mãos. Nossa. Aí que a coisa começa Aí a foi a andar numa oportunidade velocidade perfeita assim, para você maluca. engatar de vez aí no digital, né? Aí entra toda essa parte aí para mim do digital, porque em 6 meses eu sou convidado para o Sebrae Nacional para participar de um treinamento, apresento alguma coisa por lá, os caras veem minha aptidão com digital, me dão logo a representação do Comitê Nacional dos Estados do Nordeste, Ai, que legal. vou para o Sebrae Nacional, quando eu volto, eu implemento, volto com aquele espírito maluco, empreendedor, intraempreendedor, e aí eu transformo o Sebrae Digital aqui do meu estado e eu crio consultoria webcam, consultoria à distância, site, sistemas de atendimento online, eu crio uma porrada de coisa, mexo dou pitaco também na comunicação, nas redes sociais, e aí o que acontece? Por ironia do destino, esse mesmo gerente diz assim, ó, Rafa, tem aqui um cliente e ele é um cliente assim que quer entender esse mercado digital que está começando tal, e ele é um cliente que vem por indicação da diretoria, então você tem que dar um tratamento VIP para esse cara. Aí lá vai eu atender o cara da diretoria. Certo. Quando eu atendo o cara da diretoria, que eu não sabia quem era, que veio, era o presidente da CDL, do Dirigentes Lojistas. Cara, quando eu atendo esse cara, quando ele volta, esse cara já me indica já para uns 10 pessoas. De repente, no outro dia eu já estava já com agenda para fazer atendimentos e consultorias nesse mercado digital. Isso em 2013, 2014, por aí. Para lojista. Quando foi para lojista, aí eu começo a receber tudo que a gente na minha mesa do Sebrae para atender a galera. Legal. Então eu começo a atender várias pessoas do digital aqui, a vários nichos. E aí eu começo um processo dentro do Sebrae de incubação. Por que eu falo incubação? Porque eu começo a atender negócios diversos. Então, só para você ter ideia, eu já atendi garota de programa, como eu já atendi funerária. Olha só. Essa parte do digital. E eu começo a atender tanto que minha agenda ela fica repleta assim rápido, ela se esgota rápido. Então, eu atendi 8 empresas por dia. Nossa. E aí, era 1 hora de conversa comigo. Sentava na minha mesinha, conversava e orientava sobre o mercado digital. E eu passava links para ele ler na internet, passava consultas para ele fazer, passava indicação de livros para ele caminhar. Aí depois teve alguém, eu acho que foi até uma empresa que trabalhava com decoração, e falou, Rafa, por que você não cria algo para que a gente consiga consultar depois de uma forma organizada, um site, sei lá. Aí foi aí que eu criei o Dicas Digitais. Dicas Digitais surge dessa demanda dessas consultorias do Sebrae. Só que nessa época, além das consultorias, eu já estava fazendo 2 palestras grandes no Sebrae por semana. Então a gente colocava 50 pessoas lá, segunda-feira, e 50 pessoas na quarta-feira. E eu estava começando a receber convites de outros Sebrae, de outros estados, para palestrar sobre o assunto. Que legal. Então as coisas foram acontecendo de uma forma que o marketing foi ganhando, tomando conta, assim, se apossando da minha vida, que eu meio que fui abduzido, assim, sabe? De repente, quando eu crio Dicas Digitais, 30 de outubro de 2016, já em dezembro eu já estava com 10 mil seguidores. Nossa. Nada, assim. E olha que eu não fazia, eu mesmo que fazia os cards e tal, então tinha uma terceira rotina ainda, que era produzir o conteúdo para o Dicas Digitais para ajudar os pequenos negócios que iam atender comigo no Sebrae. Só que isso ficou tão maluco que chega mais ou menos em 6 meses depois, eu já estou com quase 50 mil seguidores. Nossa. E a demanda surgindo tudo que é lugar. Palestra, venha palestrar nisso, venha palestrar naquilo outro, venha palestrar nisso, tem evento em tal lugar, tal. E aí eu vou me consultar com o Sebrae aqui e eu não posso aparecer. Eu era convidado no Dicas Digitais sem ninguém saber quem eu era. Porque eu tinha um contrato de exclusividade com o Sebrae na época. Então, isso foi um dos motivos que eu saí do Sebrae. Sim.
E aí, nessa parte também do contrato de exclusividade, eu fui convidado para, na mesma semana, um evento, acho que era em Florianópolis, Cuiabá e Rio Grande do Norte. Sendo que 2 eram do Sebrae e um não era do Sebrae. Um era uma palestra de um outro evento por lá. Aí o que aconteceu? O pessoal da diretoria do Sebrae não me liberou para fazer esses eventos. Aí eu senti que eu estava me boicotando. Uhum. Eu senti que eu Aí estava me frustrou, né? boicotando. Aí eu digo, poxa, cara, o que é que eu vou fazer? Aí eu começando a conversar com a minha gerente na época, né? Digo aí, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Tal. Eu amo isso aqui, mas eu preciso, sei lá, eu estou sendo convidado, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu estou me sentindo mal, eu estou ficando triste, porque eu estou querendo fazer tudo isso, É, ter mas eu oportunidade você ficava limitado, né? não conseguia. E aí foi um processo que em 2017 eu pedi demissão do Sebrae para viver do empreendedorismo digital. E aí, mais ou menos 1 ano, 3 meses e 26 dias depois, eu tive a primeira venda no Dicas Digitais, quando eu fiz meu primeiro stories, praticamente, eu já vendi uma mentoria para um português na época. E aí, cara, eu chorava de alegria porque eu digo, Depois pô, de se eu um vendi uma ano, vez, ainda eu demorou vou... tanto assim? Não, porque como eu estava no Sebrae, eu não podia aparecer. Então, eu passei mais de 1 ano com Dicas Digitais e no Ah, Sebrae depois do também. início do Dicas Digitais. Aí você tava toda nessa época no Sebrae ainda. Então todas Não, essas no Sebrae. consultorias que você dava, que você falava da mesinha ali e tal, eram todas sem No custo, Sebrae. Não, porque não ganhava nada era por isso. gratuito pelo Sinai. Além de não ganhar nada, muitas vezes eu tinha que viajar para outras cidades, Pra me palestrar, alguma coisa? desgastar, ficar longe de tudo, pegar a estrada, e eu não ganhava nada por isso. Né? Não ganhava mais nada Nossa. além do meu salário por isso. Mas eu fui incubado, como eu falei para você, eu fui incubado. Sim, Tanto que eu fui sim. incubado porque eu era uma pessoa muito tímida. Sério? Até 2013, 2014 eu não falava em público, eu tinha receio. Eu era convidado para dar uma entrevista na TV, que o pessoal tinha um quadro de tecnologia aqui na Globo, na Record, na SBT. Eu treinava um cara para ir no meu lugar. Olha Eu só. era convidado primeiro para dar as palestras, eu não ia dar as palestras, eu inventava alguma coisa, alguma desculpa, ficava com dor de barriga, tal, passava mal. Só que a partir de Caramba. 2014 eu entrei em um processo também de muito estudo para desenvolver a minha comunicação. Então eu fiz curso de oratória, eu fiz fonoaudiólogo, eu fiz terapia Olha só. para Confiança, né, destravar tal. isso, para destravar a minha comunicação. E a partir daí, quando eu chega 2015, quando eu destravo de ver minha comunicação, aí que os convites começam a pipocar de tudo que é lugar. E aí eu ainda consegui segurar o Sebrae até 2017, mais ou menos, que foi essa época cara, o Dicas Digital já estava num outro formato, já Uhum. estava crescendo muito tal, e eu precisava viver aquilo ali, porque se eu não vivesse aquilo ali, ia ficar triste. Essa era a verdade. Sim. Então foi aí que eu peguei e comecei o Dicas Digitais lá em 30 de outubro de 2016. Que legal, que legal. Que história incrível. E aí, o legal, assim, que é. Acho que a gente pode, né, fazer uma analogia para a vida de praticamente todos nós, em cima de alguns aspectos que, assim, primeiro, né, a questão da importância do estudo, né, que foi o primeiro ponto que você colocou, de você sempre estar se dedicando a estudo, se esforçando, isso eu acho que ajuda muito, eu queria a sua opinião também, para as oportunidades a aparecerem, né, porque se você está dedicando sua energia, seu tempo para evoluir em determinado assunto e se especializar em determinado assunto, automaticamente, até com os próprios estudos, você começa a se aproximar dessas pessoas e aí nisso começa a surgir oportunidades de você trabalhar com isso, você vai se envolvendo cada vez mais dentro daquilo que você tem como perspectiva e as oportunidades começam a aparecer. E aí você tem que estar preparado a abraçar aquelas oportunidades ou não. E muitas vezes, isso que é o legal dessa história, você não tá. E você não teve em vários pontos. E aí o que é legal, que, né, você seguiu essa linha, que quando você não estava preparado, você conseguiu identificar e trabalhou o que você estava precisando resolver para conseguir aproveitar a oportunidade. Mas tem que ser algo rápido, porque se você perde... Imagina se você perde e você não sai do Sebrae e você depois decide fazer a mesma coisa depois de 2 anos.
já teria vários caras na sua frente, a sua página já teria perdido a relevância como poderia ter evoluído, N coisas poderiam ter acontecido, né? Então, naquele momento você precisava tomar uma decisão e o que você não tinha, você tinha que correr atrás para fazer acontecer. E isso entra tanto na questão de sair do Sebrae, e realmente se dedicar, né, apostar nisso, que era um risco muito alto, e ao mesmo tempo também a questão da comunicação que você falou, porque isso gerou oportunidades de você fazer palestra e você identificou, eu não tenho estabilidade. O que eu faço? Fico reclamando ou vou atrás e tento corrigir? E isso eu acho muito legal dessa história, que serve de aprendizado para muita gente, né? Com certeza. Eu tenho até uma frase que eu falo muito aqui, que é o seguinte, né? Que se você estuda, se você se dedica, se você pratica de coração assim e ajuda as pessoas, pode demorar o tempo que for, 1 ano, 5 anos, 10 anos, mas o tempo ele vai se encarregar de colocar você no seu devido lugar. Então, provavelmente, naquela época que eu não entrei na Ford, eu não estaria preparado. Uhum. Mas, a partir do momento que eu tive aquela porta fechada, eu consegui ter uma porta muito maior. Porque hoje o que eu faturo aqui com a minha empresa, com o meu negócio, é muito maior do que, por exemplo, eu tivesse lá seguindo carreira na Ford. Uhum. Mas durante muito tempo da minha vida, eu tive que abrir mão de tudo isso para estudar, para praticar. E esse é o mecanismo que as pessoas precisam entender, né? Que a única coisa que você tem controle mesmo é sobre o seu estudo, sobre sua dedicação, sobre o quanto de esforço você consegue imprimir em determinado projeto. Só que as pessoas elas não percebem isso. As pessoas elas querem viver muito o hoje, o agora. Só que elas não enxergam a vida como um processo. E elas querem muito, às vezes, cair na farra, sair, se divertir, mas esquece de pagar um preço também de um estudo de alguma coisa. E aí, mais uma vez, quando entra alguém educando na internet e pregando facilidade, que vai ser fácil, que vai conseguir, que vai ser assim, cara, pode ser até que um ou outro consiga, mas a gente está falando aí de milhões de pessoas que acompanham tal. Então, o melhor caminho que eu posso passar para quem me acompanha é, cara, foca no seu estudo e foca na sua prática. Assim você vai conseguir resultados mais cedo ou mais tarde. Então, e aí, dentro do que você falou, eu acho que é uma questão de planejamento, né, Rafa? Se você não tá confortável com a situação que você tá atual, se você tá confortável, ótimo, né? Se você já acha que tá feliz, tá realizado, então ótimo, aproveite, né? Planeje para você manter aquilo do jeito que tá. Mas se você tá numa situação desconfortável, seja ela profissionalmente, seja ela financeira, seja na questão de qualidade de vida, seja na questão emocional, né? Se você não tá se sentindo bem com aquilo, você tem que parar e planejar o que você precisa fazer para melhorar. E, né, eu acho legal que você deu esse exemplo, que aí esse planejamento, para você sair e conseguir algo melhor, obviamente vai ter que ter um nível de esforço da sua parte. E aí você vai ter que se aquilo é realmente importante para você, você tem que colocar aquilo como prioridade. E o que você precisa fazer para resolver aquilo lá, essas ações que você identificar, você tem que colocá-las como prioridade. E aí é o planejamento, é você realmente fazer de uma forma estratégica. Porque, né, que nem você falou principalmente na adolescência, né, é muito complicado, porque é o momento que você tem maiores oportunidades na sua vida, nessa época de crescimento, né, que que você tem um tempo para fazer as coisas, mas ao mesmo tempo é o tempo que você tem para aproveitar, para se divertir, para conhecer novas pessoas, para viajar, para ir para balada. Então, assim, se você quer algo além no futuro, né? Você vai ter que se planejar, e dentro desse planejamento, não é, né? Eu sei que você não tá falando isso, não é questão de você não se divertir, não extrovertir, mas colocar dentro desse planejamento o tempo certo, o investimento certo, né? E não uma coisa que vai ser 90% farra e 10% esforço. Aí vai demorar, né, muito mais para você atingir seus objetivos. E eu ficava em paz comigo mesmo porque eu sabia que alguma coisa eu estava fazendo. Mesmo trabalhando dentro de uma instituição, eu dei o meu melhor e fui intraempreendedor dentro da instituição. E as pessoas elas não percebem isso. As pessoas elas acham que é tudo vir atrás do dinheiro. Aí entra naquele outro paradoxo da corrida dos ratos do Robert Kiyosaki, do livro Pai Rico, Pai Pobre.